I'll say. E bora falar sobre a cena pós-crédito do episódio 9 final da temporada 2 de X-Men 97. A Mística finalmente apareceu, tá infiltrada no governo e isso vai ter uma grande consequência para a terceira temporada e eu vou te explicar absolutamente tudo sobre isso agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e terminou a temporada 2 de X-Men 97. Realmente, tá? Como algumas pessoas estão falando, a série teve problemas. Eu tava aqui durante toda a temporada focando na análise, nas teorias, nos detalhes, no que poderia trazer para o futuro da trama, para o que deveria acontecer. E a ideia não era focar simplesmente na questão qualidade ali. Porém, eu digo, tá? Eu acho que caiu bastante, sim, a segunda temporada. Teve problemas, como, por exemplo, no início, se o Ensabanur foi bem trabalhado, no final ele simplesmente não foi trabalhado. E ele apareceu ali bem no finalzinho, tomando o corpo do Gambit e etc. E basicamente não fala nada. Então tem um esvaziamento do Apocalipse vilão principal ali, concordo. Não acho que, como estão falando, a série foi destruída. Eu acho que a série caiu com relação à qualidade, sim, mas não é algo que destrua a série, desde que eles tenham vontade de melhorar e de arrumar alguns pontos ali. Então, algumas coisas ficaram sem resposta. Teve gente falando assim, não acertou nada das teorias. Porra, eu tô falando já há umas 3 semanas sobre a teoria do Graydon Creed, da perseguição dos mutantes, isso tudo se confirmou. Eu tô falando sobre a questão do massacre, que ele tá ali no Professor Xavier, mas ele não apareceu, mas eu também falei que não seria para agora. A única coisa basicamente que eu errei, mas eu acho que foi muito mais por algum corte brusco na série, ou eles simplesmente deixaram passar, é aquela questão do Apocalipse em 2 lugares ao mesmo tempo na hora que ressuscitava o Gambit. Então basicamente foi isso. A Vampira eu também trouxe que a Vampira derrotaria o Apocalipse, porém não como uma ex-eterna. Isso não serviu de nada, isso é mais um problema também de roteiro que correu demais, que abreviou tudo e deixou várias pontas soltas sem explicar. Porém, uma dessas pontas soltas vai ser o principal para a terceira temporada, Graydon Creed, a guerra entre humanos e mutantes, mutantes sendo perseguidos, e algo que vai acontecer com uma certa personagem lá dentro, sabotando o governo, e ela é a própria Mística. E eu não vou entrar em detalhes aqui sobre aquela ficha que ela tá olhando, dos mutantes que estão perseguidos, procurados e etc, porque isso é muito mais uma referência, que não serve para muita coisa sobre a trama. Porém, a Mística tá ali, aparece ela na ficha, e ela tá na forma da Valerie Cooper, sim, e elas se encontram. No momento em que elas se encontram, a Mística atira na Valerie Cooper, ela cai agonizando de dor ali, e a Mística dá outro tiro. Quando ela dá o tiro, que seria um tiro certeiro, acaba a cena, acaba a temporada, né? Não mostra o que aconteceu com a Valerie Cooper. A Mística não costuma ter piedade e não costuma errar tiros, tá? Então, muito provavelmente, a Valerie Cooper morreu ali, a Mística vai dar um jeito e vai ficar no lugar dela. E isso tudo acontece depois da batalha entre X-Men, X-Factor, X-Force contra o Apocalipse, porque é quando o Graydon Creed consegue ganhar as eleições. Passa um tempinho, ele ganha as eleições, o presidente Kelly perde, reconhece a derrota e o senador Kelly vence. E isso é uma consequência direta do que eu já tinha falado em outros vídeos. Os acólitos, no momento em que o Creed estava ali se candidatando a presidente, tinha muitos apoiadores? Sim, tinha. Porém, toda a questão do sequestro, dele ser sequestrado, e isso mudou o resultado das eleições. Isso fez com que ele ganhasse a eleição. Basicamente, foi isso. Ele se tornou o presidente.
Quando o Graydon Creed se torna o presidente dos Estados Unidos, acabou a tolerância. Não tem mais convivência pacífica entre humanos e mutantes, coisa que já não existia, mas pelo menos se tentava. Agora não se tenta mais, agora é perseguição direta. E aí a gente vai diretamente para Mística. Mística, mãe do presidente dos Estados Unidos, Graydon Creed. Né? Lembrando que eu já tinha falado também sobre isso, Graydon Creed, filho da Mística com dentes de sabre. Um cara que tem seus traumas e que não se tornou um mutante. Ele nasceu humano e foi abandonado pela Mística, basicamente, né? E maltratado pelo seu pai, o Victor Creed. Então ele tem seus traumas e isso, obviamente, causa essa repulsa, esse ódio, essa perseguição pelos mutantes. Tem uma causa sempre na infância, né? Então, basicamente é isso. Mas torna ele um baita de um desgraçado, porque ele vai fazer, obviamente. E a Mística vai estar lá para sabotar ele. Aí tem uma outra questão. Nos quadrinhos, o Graydon Creed, no comício, antes de ganhar as eleições, ele é assassinado. Assassinado pela própria Mística, sua própria mãe. Sim. E isso vai trazer consequências para um futuro bem próximo dos quadrinhos, que é justamente a Operação Tolerância Zero, que deve ser adaptada a partir de agora, mas sem o Bastion. Nos quadrinhos era o Bastion trabalhando para o governo, criando sentinelas humanos e etc. Aqui nós não temos mais o Bastion, mas nós temos os sentinelas. Então, em vez de eles pegarem o Bastion para criar esses sentinelas, o governo vai utilizar os sentinelas para perseguir mutantes. Então, basicamente é isso. Como eu já tinha falado num vídeo anterior várias vezes, eu já mostrei esse trecho, os sentinelas com as cores da bandeira dos Estados Unidos, não todas as cores, mas azul e branco com a estrela, ou seja, são sentinelas do próprio governo. Um design muito parecido com os mecha sentinelas que apareceram nesse último episódio. Só que agora são aqueles sentinelas realmente programados para destruir mutantes. E o bicho vai pegar, a coisa vai ficar muito feia. O fato da Mística ter matado o Graydon Creed lembra uma outra consequência, que é Dias de um Futuro Esquecido. Só que esse arco já aconteceu, já foi adaptado na primeira temporada da série clássica. Tá? Então eles não devem adaptar e fazer algo de novo. Porém, é muito parecido, só que nesse caso, nos quadrinhos em Dias de Futuro Esquecido, a Mística mata o senador Kelly. Sim, não o Graydon Creed, né? O senador Kelly é morto. E aí, a Kitty Pryde volta para o passado para impedir isso. Pode acontecer viagem no tempo para impedir que os sentinelas tomem conta e derrubem governo e tudo, e acabem tomando conta ali da humanidade e destruindo absolutamente tudo, pode acontecer. Mas o que está mais perto de acontecer é principalmente a Operação Tolerância Zero. Mutantes sendo perseguidos, X-Men já completamente sem ter nenhuma ligação com o governo, não sendo mais, digamos assim, entre aspas, legalizados, eles estão perseguidos, foragidos. O que vai acontecer a partir de agora? Vamos ver. Eu tenho um palpite, eu acho que muita coisa ali eles podem adaptar da fase australiana dos X-Men. Não sei, vamos ver, vamos esperar, vamos aguardar, e assim que tiver mais informações eu trago aqui. Então, se você assistiu, se você é fã de X-Men 97 e dos X-Men, assim como eu, já coloca aqui nos comentários, Hype X-Men 97. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Tudo da segunda temporada e da terceira também de X-Men 97 você vai encontrar aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97, temporada 2 e o episódio 9 final. Até mais!